Essa noite, glória a Jesus, olha que é lindo esse pessoal, né? O pessoal está animado hoje, graças a Deus, né? Queridos, então, como eu estava falando para vocês, amanhã, agora eu estou falando também para os nossos internautas, amanhã é a nossa semifinal da Gincana Bíblica, né? Quem quiser assistir, pode assistir pelo YouTube, quem quiser estar aqui presencialmente para torcer pelas equipes, nós temos uma equipe lá de Recife, uma equipe de Pernambuco, da filial Moreno, e 3 equipes aqui do Rio de Janeiro. São Gonçalo, Araruama e Guerengue. Muito legal. Os meninos estão com, sabe, faca na caveira. Estão muito bons, né, de Bíblia. Estão mandando muito bem. E uma coisa interessante, na final, você vai poder também testar os seus conhecimentos a respeito, não é, de Daniel e Apocalipse, que vai ser o tema que eles vão trazer aqui, né, para a discussão. Vai ser muito, muito legal. A gente vai trazer algumas coisas bem relevantes aí para essa disputa. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nessa quarta-feira, nós fizemos do NPC, né, do Núcleo de Estudos de Política e Conservadorismo, alguns integrantes do NPC, o pastor Gilson Paulo, o professor André Batalhão e o Emanuel Felipe fizeram uma live falando sobre guerra cultural. Gente, o Edvaneta colocou aqui um pouquinho antes da gente começar aqui. Quem não assistiu, cara, ó, vale muito a pena, muito, muito a pena. Os caras deram um show, trouxeram informações relevantes, assim, atualizadíssimas sobre um monte de coisas que está acontecendo hoje, que estão, de alguma maneira, perturbando, ou trazendo perturbação, né? Não só a Igreja de Cristo, né, mas a sociedade como um todo e principalmente as famílias. Então, se você puder assistir, está lá no YouTube, Guerra Cultural, NPC. A gente vai dar um intervalo agora em dezembro, porque tem 300 coisas para se fazer. E em janeiro, a nossa live vai ser baseada nesse livro. Quem controla a escola governa o mundo. Cara, já me disseram que o livro é fantástico. A ideia do NPC sempre é uma leitura prévia de um livro e um debate, um esclarecimento, né? E depois disso, a gente deixa lá na fábrica EBD material, artigos, né, indicações de livros, de coisas para você se inteirar sobre o assunto. Bom, a outra coisa que eu queria dizer para vocês que é super legal é que eu fechei depois eu vou comunicar isso aqui à igreja e tal, mas quem quiser, já vou fazer uma avant-première aqui. Dia 18 de dezembro, 10 horas da manhã, a gente fechou uma sala aqui no Cine System do Via Brasil para assistir Deus Não Está Morto, o último capítulo, né, para a igreja ir lá assistir em peso lá. Então, uma sala fechada, sessão exclusiva para a gente. Tá bom? R$20 por pessoa. Quem tiver uma família de mais de 4 pessoas, né, 4 pessoas para cima, uma unidade, uma. Ah, minha família tem 18. Não é, porra, a pagar 17 e o 10º, né? Então um é gratuito. Né? Porque tem esse negócio, né? Uma vez a gente deu um desconto aqui, diz assim, se a pessoa tiver 3 filhos, 4 filhos, aí tinha um desconto. O cara, pô, se eu tiver 10 filhos, aí a gente vai pagar pro cara aí, né? Aí complica, né? A gente vai pagar para ir. Mas quem quiser assistir ou participar, depois a gente vai dar informações a respeito disso. Bem, gente, sem mais perda de tempo, vamos assistir, vamos receber com muito amor no coração, com alegria inenarrável, não é? Para a glória de Deus, aplaudam a nossa querida, amorosa e perfumada professora Adriana Goulart. Minha amiga, amo de paixão. Olha, você... Olha, caraca, a Cíntia desistiu de tocar bateria hoje, qualquer coisa para poder assistir a aula. Eu estou acostumada já, tá, Cíntia? Ah, tá bem. Caraca, ainda bem que tem gente mais crente do que eu aqui, ó. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Outro dia eu fiz isso, aí tem gente que acompanhou. Pior que eu fiz o seguinte, ó, vamos fazer a oração, pastor Roberto, brincadeira não, com a menina. A galera assim, gente, vamos fazer agora a oração de negação a Jesus. Aí Adriana, sabe que eu sou sempre, né? Aí eu comecei, quando eu fiz, a garota também, olha aí, ia negar Jesus, hein? sem fazer pressão, imagina se tivesse pressão, hein?
Vamos orar, gente, agradecer ao Senhor. Que bom, né, estarmos aqui, nos alegrarmos, né, na presença de Deus. Deus amado, louvamos o Teu nome por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu dom, Senhor, pela Tua salvação, Senhor, pelo Teu amor por nós, Senhor, demonstrado, Senhor, através da morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pela ressurreição, Senhor, do Teu Filho. Obrigado, Deus, pela vida que tem nos transmitido, Senhor. Te pedimos, ó Deus, nesta noite, Senhor, uma bênção toda especial sobre a vida da Adriana, para que ela possa ministrar para nós, Senhor, sobre a voz profética, com graça, com ousadia, com unção do alto, que possamos, ó Deus, sair daqui renovados, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, Deus, as nossas vidas, seja conosco, dá-nos uma noite de aprendizado, Senhor, da Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Fez até oração forte. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deixa eu me abrir aqui. Espera aí. Hoje a gente vai ver a lição de número 9, que tem como título o poder da voz profética. Calma aí. Tem como... Botar aí grandão, Marinho? Ah, verdade, eu apertei aqui mesmo. Chegar para cá, de repente eu posso ir lendo daqui. Deixa eu ver se eu consigo ir acompanhando assim. Deixa eu controlar minha hora aqui. Ó. Assim, gente, vocês vão me avisando aí, tá? Vão me ajudando, que eu e o relógio, a gente tem uma relação complicada. Mas vamos lá. Lição de número 9, que tem como título o poder da voz profética. O texto bíblico básico está em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. No capítulo 17, a gente vai ler o versículo 1, depois o versículo 13 ao 16, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Elias lhe disse: Não temas, vai, agora versículo 13, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Agora, 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 e 45, que diz assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O texto áureo está em... Deixa eu ver se eu me entendo com isso aqui. Errei. 2 Pedro 1,19, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A gente vai seguir aqui a organização da revista. O primeiro tópico vai falar da relação entre o profeta e a mensagem. O segundo, a oposição à voz profética. E o terceiro e último tópico vai falar sobre 4 características da voz profética. Então, vamos lá, vou colocar aqui do meu lado. Para a gente começar, eu coloquei aí, como introdução, esse versículo que a gente já conhece bastante, de Isaías 55:11, que diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse é o poder da voz profética, que a palavra se cumpra, que a palavra não saia sem propósito, que a palavra faça aquilo que ela foi determinada para fazer por Deus. Próximo versículo que eu separei foi esse daí, de Isaías 40:3 e Mateus... E é 3:3, eu botei 33 ali, mas faltou um ponto. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas.
A gente viu na última aula, quando se falou das profecias messiânicas, vários versículos do Antigo Testamento que têm o seu cumprimento no Novo. E aqui a gente está tendo mais um exemplo disso. Eu separei esse versículo porque a gente está falando hoje de poder da voz profética. E no período intertestamentário, como a gente chama, né, nesses mais ou menos 400 anos, em que não teve um profeta em Israel, que a gente costuma dizer aí, eu acho, não sei se é certo ou erroneamente, mas se diz que houve um silêncio profético de Deus. Eu não acho que Deus ficou em silêncio, mas que não teve profeta, não teve profeta. A profecia se encerra lá no Antigo Testamento e Deus rompe esse silêncio profético, vamos chamar assim, entre aspas, justamente com o quê, gente? Uma voz. É uma voz que quebra o silêncio. E era uma voz que clamava no meio do deserto. E não era uma voz qualquer, era uma voz que vinha para preparar o caminho do Senhor. Antes que Deus se manifestasse, que Jesus viesse como homem, encarnasse, desse ao início de uma nova dispensação, antes que se começasse a nova aliança, esse caminho é preparado por uma voz. E era uma voz profética. Era uma voz que, como a gente vai ver aqui nas características da voz profética, tinha autoridade. Que quando falava, todo mundo parava para ouvir. Deus quebra um silêncio de 400 anos com uma voz. Mais nada, só uma voz. Então, uma voz profética tem muito poder e muito valor diante de Deus, sim. É tão poderoso o que a gente fala, né? A gente costuma ouvir isso, 10 palavras têm poder, que Jesus, em certo momento, se vira para os seus discípulos e fala: pelas suas palavras você vai ser condenado. E pelas suas palavras você vai ser justificado. O que a gente fala tem muito peso, sim. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Para começar aí, o primeiro tópico, que vai falar justamente sobre a relação entre o profeta e a mensagem. E o comentarista, pastor Jarmuth, que, nossa, gente, não tem uma lição assim, mais ou menos, nessa revista, eu tenho que falar isso. Só tem lição, como o pastor Ronaldo fala, ele fala da oração forte, só tem lição forte. Gente, não tem uma lição que você fala assim, não, essa daqui está parecida com a outra. Não, gente, se alguém não tem essa revista, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, compra. Compra essa revista e guarda na sua casa. Para desespero do meu marido, eu tenho pilhas e pilhas de revista de escola dominical guardada, que eu não jogo fora. Fica escondido, porque se ele achar, pode ser, né, que eu fique com a minha coleção desfalcada. Mas essa daqui, gente, que revista. Que revista. E o pastor Jarmuth, ele coloca aí como exemplo justamente o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o apóstolo João. Vamos ler rapidinho. Gente, eu gosto de dar aula lendo a Bíblia, né? Vocês sabem disso. Vamos lá, rapidinho comigo. Abre aí Jeremias 15:16. Vê se vocês conseguem enxergar comigo aí uma progressão. Jeremias 15:16, a Bíblia vai dizer assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram como gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O próximo, a quem a Bíblia faz menção de ter comido um livro, comido um rolo, é o profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, comecinho aí do capítulo 3, que vai dizer assim. Espera aí que as páginas estão pulando aqui da minha Bíblia, gente. Que isso? Ah, é aqui que está aprendendo. Ezequiel 2:8 diz assim: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: então abri a boca, e ele me deu a comer um rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Por último, Apocalipse, capítulo 10. Ainda bem que é na Bereana. Ainda bem que é na Bereana. Último livro da Bíblia. Apocalipse 10, versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui, pois ao anjo dizendo que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma e devora-o.
certamente ele te será amargo ao estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Porém, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. E aí, termina, né? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vocês percebem um progresso aqui? Em Jeremias, ele só fala assim, achei as tuas palavras e comi. Ok. Quando chega a Ezequiel, ele tem uma visão em que lhe é dado um rolo, lhe é apresentado um livro. E nessa visão, alguém diz para ele, pega o livro e come. E aí a gente tem uma informação a mais. Eu comi e ele foi doce como um mel ao meu paladar. E aí vem uma palavra impactante, que esse livro alimenta o teu ventre, enche as tuas entranhas. A mensagem tem que estar entranhada ao profeta. Não tem como o profeta viver dissociado de uma entranhável comunhão com a palavra. Profeta e palavra tem que andar junto. Não tem profeta sem palavra, gente. Profeta que não tem Bíblia, primeiro que se a profecia não tiver respaldo na Bíblia, você já rejeita. Você já nem ouve. Tem nem poder uma voz dessa. Já começa por aí. Segundo, que a gente, para falar de poder de voz profética, a gente precisa de falar de uma outra coisa, é do receptor. O receptor precisa ter discernimento de espírito. Se o receptor não tiver, quem está ouvindo não tiver discernimento para saber se aquela voz profética é de Deus ou não, acabou. Acabou, é todo mundo induzido ao erro. A gente cansou de ver, o Antigo Testamento está farto de exemplos de Israel ouvindo vozes de falsos profetas. Certa vez, quando se criou uma estratégia para punir Israel, o que se apresentou diante de Deus? A gente viu aqui em outra lição, já falou dos falsos profetas. O que se apresenta diante de Deus? Um espírito mentiroso. E Deus pergunta, mas como é que você vai enganar o povo? Você mentira na boca dos profetas. Gente, isso é pesado. É pesado. E era uma palavra também que tinha poder, porque levou muita gente ao engano. A gente não pode falar de poder de voz profética sem falar de discernimento de espírito. Porque a gente precisa discernir qual é a voz de Deus. E Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você está ouvindo uma voz que não está reconhecendo, pode ser que essa voz não seja de Deus. Mas Ezequiel, ele come o livro, e a Bíblia diz que na visão que ele tem, a voz, Deus o orienta, que a palavra seja entranhável, que ele alimente as suas entranhas com aquela palavra. Só que quando a gente chega em Apocalipse, a Bíblia diz que João devora o livro. O livro não é entregue a ele. Jeremias achou, Ezequiel recebeu, foi entregue a ele, mas João tem que pegar. João pega o livro da mão do anjo. E o come? Não, devora. E o devora. Ezequiel vai parar dizendo que o livro foi suave, foi doce, como um mel do seu paladar. E ele chega às suas entranhas. Agora, João dá um detalhe a mais. Quando chega nas entranhas, ele é amargo. Ele é doce quando recebe. E aí o pastor Jamute vai falar isso, né? Você recebe, ele é como mel na sua boca, porque você recebe com prazer, recebe com alegria a palavra profética. Mas na hora de entregar juízo, irmão, o profeta entregar o juízo. Você chegar na casa do rei e falar, arruma tudo aí que você vai morrer? Não acredito que o profeta fazia isso com alegria. É difícil, é amargo, é duro. E aí quando João sente aquele amargor, bate no estômago, dá aquela coisa, aquele desconforto, o anjo fala para ele, calma aí que ainda é necessário, você ainda tem muita coisa para fazer. Você tem que profetizar ainda muito sobre nações, povos, reis. Porque o trabalho do profeta, muitas vezes, é um trabalho árduo e solitário. Você não vê profeta andando em bando, a não ser na escola dos profetas. Fora isso, o trabalho do profeta é um trabalho solitário. E é um trabalho penoso. Penoso, não é à toa que Zé já vai falar sobre o Messias, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Porque, por muitas vezes, o trabalho do profeta é assim mesmo. Depois, o pastor Jarmuth também vai falar na relação entre o profeta e a mensagem sobre a personalidade do profeta. Moisés, por exemplo, era o homem mais manso da terra. E a Bíblia fala que quando Deus se manifestava, ele era diferente. Com Deus falando sobre Moisés, o testemunho que Deus dá sobre Moisés. Com qualquer profeta eu falo em visão e sonho, mas com Moisés eu falo cara a cara. E o Antigo Testamento vai dizer que não houve um profeta maior do que Moisés. Não houve no Antigo Testamento. Moisés é o profeta. Mas ele era um homem manso.
Elias não era homem manso. A gente falou aqui de Elias, o primeiro texto vai falar de Elias, né, da voz profética. Elias chega, não vai chover, a não ser quando eu disser que vai. Vai ficar sem chover e não vai voltar a chover, senão pela minha palavra. E aí, olha que coisa, né? Para ele falar que ia acabar a chuva, gente, para acontecer... Não estou falando que isso é o poder da voz profética, não. Me deixa fazer um recorte aqui. Coisa ruim é rapidinho, né? Coisa boa tem que penar. Falar, vai parar de chover, vai ficar seco. Falou uma vez só, secou a chuva. Agora vai voltar a chover. Vai lá, volta. 7 vezes ele orou. 7 vezes, até que ele visse uma nuvenzinha pequenininha. Para parar de chover foi uma vez só. Pela minha palavra, só vai chover quando eu disser agora. Agora, para voltar a chover, querido, você cavar a benção, tem que orar, bota lá a cabeça. Vai lá, bota a cabeça entre os joelhos de novo. Dá até para se arrepender de ter dito o que falou anteriormente, né? Se fosse eu, Vaninho, talvez eu tivesse me arrependido. Mas o Elias, gente, eu gosto da vida de Elias porque era sinistrão. Tem gente que é do confronto. Tem profeta, pastor diz que Deus levanta e fala assim, vai lá, fala para Davi que ele pegou uma ovelhinha da outra, é uma mensagem dura, é uma mensagem dura. Vai lá e fala para Davi que ele recenseou o povo, ele pecou de... É uma mensagem dura, é uma mensagem dura. Leu isso hoje? Aleluia. É uma mensagem dura, claro que é. Mas agora, chegar Elias, do jeito que ele faz... Gente, eu gosto muito do Moisés, com todo respeito, Moisés, te amo. Mas o Elias chegar e desafiar... Tem um tópico aqui que vai falar de quando Deus valida, é o próximo, né? Valida a palavra do profeta. É verdade. Mas Elias só falava assim, não vai chover segundo a minha palavra, a não ser quando eu disser, porque ele tinha autoridade para dizer isso. Ele não falou isso porque ele quis, porque ele era o bonzão. Ele falou isso porque ele estava respaldado por uma ordem de Deus. Não era ele que mandava na chuva, ele sabia que quem mandava era Deus. Agora, você pensa a ousadia de um cara só, que a gente não sabe de onde veio, de onde é. Elias o tesbita, pá, acabou, chegou. Não sabe quem era o pai, não sabe quem era a mãe, não sabe nada dele. Ele chega assim, na Bíblia. E ele fala, junta os 450 profetas, ele manda chamar o rei, ele nem vai falar com o rei, ele manda recado. Avisa Acabe, que é para reunir os 450 profetas de Baal, que eu quero fazer um desafio. E o rei obedece. Olha a autoridade desse homem. Olha a autoridade dele. Ele fala, manda o rei chamar, e o rei chama. Vão lá os 450 profetas. Agora, eu gosto dele também, que ele é meio afrontoso, né? Eu gosto de Elias. Tem um humorzinho ácido nele, né? Os profetas de Baal, meio-dia, se retalhando, se cortando. A Bíblia diz, se você lê lá, 1 Reis 18, que eles se retalharam até derramar sangue, segundo o seu costume. Imagina, 450 homens, debaixo do sol do meio-dia, se cortando, gritando, clamando a Baal por sangue, por fogo, e nada. Imagina a gritaria que não estava, imagina o show de horror que não foi aquilo. Deve ter sido um espetáculo de horror aquilo. E o Elias lá tranquilão. Grita mais alto, gente. Ele deve estar dormindo. Ah, não, está viajando. Por isso que ele não está ouvindo. Tranquilão. A tranquilidade de quem sabe o que Deus vai fazer. A tranquilidade. Devia, tá nem aí. E ele é tão afrontoso que ele manda encher 12 cântaros de água na seca. Não estava chovendo. Onde ele arrumou tanta água, eu não sei. Estava chovendo. Ele orou uma vez. Caia fogo do céu para que saibam que há Deus em Israel. Na hora. Na hora. Adriano, fala, Alex. Interessante isso que você falou. Por que ele fazia desse jeito? Como fosse assim, tirando onda, né? Se você reparar que no final da revista tem a bibliografia utilizada pelo pastor Jarmuth para montar a revista. E eu fui achar no texto básico, quando logo começa o versículo 1. Então Elias o tisbita. Aí eu fui atrás dessa palavra. E lá na bibliografia ele usou Russell Norman Champlin. Tá ali é a quarta referência, Champlin. Eu achei Champlin explicando sobre tisbita. Duas possibilidades. Uma, que pode ter sido realmente uma cidade chamada Tisbe, mas que não era famosa por ter profetas, como tinha Siloítas, que tinha muitos famosos profetas. Então Tisbe era deixado de lado. Se veio de Tisbe, não tem moral. Então ele não tinha essa moral. E a segunda possibilidade é que não existe essa cidade chamada Tisbe, e que tisbita era o modo pejorativo como ele era chamado.
Tipo assim, pessoas que não têm cultura, não viajaram ao Brasil, por exemplo, fala assim, veio do Nordeste é Paraíba, porque acha que no Nordeste só tem seca, entendeu? Então o tisbita era assim, não é daquele eixo ali dos profetas, então era tisbita. Um tisbita aí. Então foi a hora dele dar a volta do anzol, dele mostrar que ele era que Deus estava com ele. Por isso que ele agia dessa forma. Não sou eu que estou falando, é que eu pesquisei aqui essa referência de Champlin. Ele dá essas duas possibilidades. E Elias é um profeta tão... Eu não conhecia isso, obrigada, professor Alex. É uma coisa tão poderosa que o Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento na nossa Bíblia, ela se encerra como? E enviarei diante dele o espírito do profeta Elias. Quando Deus rompe o silêncio falando que vai enviar aquele que vai preparar o caminho, o anjo Gabriel se manifesta a Zacarias e fala, sua oração foi ouvida, você vai ter um menino, seu coração vai se encher de gozo e alegria por causa do nascimento dele, ele não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre e virá no espírito do profeta Elias. Olha isso. E virá no espírito do profeta Elias. Então, Elias era esse intempestivo, e tinha tanta segurança, tanta convicção. Estou brincando sem que ele tinha insomoração, mas isso passa para mim a segurança, a convicção, a fé, a crença, a intimidade, o poder. Não é qualquer, você não vê mais ninguém fazendo isso na Bíblia, gente. Você não vê ninguém assim com essa autoridade dele, não. Não estou diminuindo os outros, é que cada um Deus usa na sua performance, de um jeito, do jeito que é. Deus não muda a personalidade da pessoa para usar ela. Moisés era manso. E quem foi que andou com nuvem no deserto, com coluna de fogo, quem abriu o mar? Quem fez a água da rocha? Independente da pessoa, o poder é de Deus. Mas ele usa pessoas para manifestar o seu poder. Elias era assim. Eliseu era outro, estouradinho, igual o professor dele. Chega o rei Jorão, se eu não me engano, junto com Josafá. Josafá é um rei que eu admiro na Bíblia, não é só porque é o nome do meu pai, não. Mas Josafá não ia para uma guerra sem consultar o profeta. Ele se metia, ele ajudava a guerra que não era dele, por 2 vezes. Você vê Josafá em guerra, se eu não me engano, 3 vezes na Bíblia. Das 3, 2 não eram dele. Só uma era dele. E ele vai para a guerra dos outros. O cara era bom de guerra. Porque ninguém vai chamar quem é fraco para guerrear. E ele não sai para a guerra, ele se junta com os reis de Israel, que estavam em Samaria, eram idólatras, tinham os bezerros de ouro, não buscavam mais a Deus. Mas ele fala, não tem profeta aqui? Vamos consultar o profeta primeiro? Vamos ler aqui rapidinho, 2 Reis, capítulo 3. Olha isso, olha o Eliseu. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Finalzinho do 11 diz assim. Não, vou ler tudo. 11. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel. O rei mesmo não fala nada, né? Está devendo? Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Outros vão dizer, nem te olharia a face. Nem contemplaria a face. Tipo, não olhava nem na tua cara. E aí ele ficou estressado, irritado com a presença do rei de Israel, com a cara de pau do rei de Israel, que só foi também porque o Josafá arrastou ele. Aí ele falou, trazei-me um tangedor. Você traz um tangedor que eu tenho que me acalmar. E a Bíblia fala que quando o tangedor começa a tocar, o que acontece? Vem o poder de Deus sobre Eliseu. E a palavra profética. E aquilo que ele fala se cumpre. A sentença que ele profere, a palavra revelada, aquilo que ele profetiza, acontece. Mas porque também tinha ali, dentre os 3, um rei obediente. E acontece. Então, independente do estado, o profeta também tem que ter essa sensibilidade. Olha a percepção dele. Calma, eu estou nervoso. Do jeito que eu estou, não vou conseguir. Não vou afinar o meu ouvido com a boca de Deus. Calma, eu preciso me acalmar, eu preciso me assentar. Elias também passa por esse processo. Ezequiel no Vale de Ossos Secos passa por esse processo. Esses ossos podem viver, Ezequiel? Eu falo a mesma coisa que ele. É o senhor que sabe. Eu não estou aqui para falar nada, o senhor que sabe.
Mas ele confiou, ele foi obediente, ele ficou lá, não fugiu. E por isso ele viu lá o que ele viu, profetizou o que ele pôde profetizar. Avançando, gente. A palavra recebida transforma e constitui o profeta. Isaías 6, a gente conhece essa passagem de Isaías, né? No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto sobre o trono. Aí tem isso, os anjos lá cheios de asa, voando. Mas é interessante que quando o anjo chama Isaías, ele fala assim, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vai o anjo lá com Atenaz, pega uma brasa do altar, purifica os lábios de Isaías. Aí o pastor Jarmuth faz uma observação interessante. Ele imagina, se um anjo, lá no mundo, diante do trono de Deus, precisa de um instrumento para pegar uma brasa do altar, imagina essa brasa do altar na boca do profeta. O efeito que não fez. Depois que Isaías é tocado pela brasa do altar, depois que ele tem essa experiência sobrenatural com Deus, vem uma pergunta. Vem o comissionamento. Olha a transformação de Isaías. A quem enviarei quem há de ir por nós? Olha a trindade aí. Ele dá desculpa agora? Ele já passou pelo fogo. Ele fala, estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele teve a sua vida transformada por uma experiência sobrenatural. Ele agora está disposto a cumprir o chamado. Ele está pronto para envia-me a mim. Em Ezequiel, capítulo 33, 22, é uma passagem interessante, que a Bíblia vai dizer, Ezequiel relatando, que ele ouviu uma voz e recebeu uma palavra. E uma vez que ele ouviu aquela ordem, ele já não podia ficar em silêncio. Deus fala para Ezequiel, abre a tua boca e eu a encherei. E uma vez aberta a minha boca, já não podia mais ficar em silêncio. Ou uma vez que eu recebi a palavra, já não podia mais ficar em silêncio. A palavra transforma a vida do profeta. Ela não precisa mudar a sua personalidade. Moisés continuou sendo manso, Elias continuou sendo intempestivo, Eliseu continuou sendo intempestivo, João continuou sendo amoroso. Depois, né, que esse negócio de... Eu questiono esse negócio de discípulo amado. Porque discípulo amado é a gente que fala, Vera, porque Jesus chamou ele de filho do trovão. Né? Mas isso é para outro dia. Vamos lá. Brincadeira. Continuando. E aí vem o compromisso de Deus com a voz profética. Né? Seguindo aqui o raciocínio da nossa revista, aí eu volto a dar aqui o meu parecer, vamos dizer assim, se é que eu posso fazer isso. Elias e Eliseu só falavam o que eles falavam porque eles estavam intimamente, entranhavelmente ligados com a palavra profética. Eles não falavam isso por eles mesmos ou por uma autoridade que eles achavam que tinham. Eles falavam isso debaixo de uma autoridade imbuída por Deus. Eles sabiam que Deus cumpriria aquela palavra. Eles sabiam que Deus não vai chover de acordo com a minha palavra. A não sei que eu diga que vai chover. Elias já falou aquilo porque ele era o bonzão, que ele era maravilhoso. Ele estava debaixo de uma autoridade. Eliseu, agora, isso, gente, eu queria só falar uma coisa aqui, sobre Elias e Eliseu. Elias aparece aí em 1 Reis 17, a gente leu aqui. O chamado de Eliseu aparece aqui no finalzinho de 1 Reis 19, quando Elias está lá deprimido na caverna, chorando, achando que só tinha ele, a última Coca-Cola do deserto, só sobrou eu, não tem mais ninguém. Deus fala para ele, levanta, você ainda tem muita coisa para fazer. Inclusive, o que eu tenho para te dar é ungir outra pessoa no teu lugar. Você vai ungir o teu sucessor. E a Bíblia fala, como é que é o encontro de Elias com Eliseu? Ele chega lá, unge, que nem Samuel ungiu Davi? Como é que é o encontro de Elias com Eliseu? Começa como? Eliseu estava num lugar, acho que estava ativando uma horta, aí ele passou. Ele passou e fez o quê? Mais ou menos. Jogou a capa, o manto, jogou o manto sobre ele. Ele estava com os bois, estava com a junta de bois. Jogou o manto. Vamos lá rapidinho, 2 Reis 19. Elias passa, né, saiu lá da caverna e tal, passa, vê Eliseu e joga o manto sobre ele. E quando ele joga, ele fala, você já sabe o que eu fiz. Olha isso. Olha isso, não perguntou nada. Não perguntou se ele queria. Porque o profeta é assim, gente. Quando eu chamo o profeta, ele não pergunta se o profeta quer. Não perguntou se ele quis. Não é? Peraí, é 1 Reis, né, gente? Eu estou em 2 Reis, eu estou doida. É 1 Reis. Peraí. 1 Reis 19. Eu falei segundo, mas é primeiro.
Ainda bem que eu botei primeiro ali, tá certo. 1 Reis 19. Elias passa, vai lá e joga o manto sobre ele. Jesus, a minha está colada a poder. 19, o finalzinho diz assim: e Elias passou por ele e lançou, o chamado de Eliseu. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, porque já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu já estava esperando. Não foi pego de surpresa. E é um dos poucos que eu vejo não dar desculpa, gente. Que Deus chama Moisés e fala: não sei falar. Deus chama Jeremias: sou uma criança. Deus chama Isaías: sou homem de impuros lábios. Eliseu não, jogou. Só vai lhe dar tchau para o meu pai, para minha mãe, fazer um churrascão aqui, vamos embora. Tá pronto, eu gosto de Eliseu, gente, não dá desculpinha. Vai. Nem até depois de morto. E o Eliseu é ousado, olha que os opostos se atraem de vez em quando os opostos se... Ô Jesus, os semelhantes se repelem de vez em quando, porque aqui os semelhantes se atraíram. Que Elias e Eliseu, juntinho. Elias era nervosinho, Eliseu também. Não é? Olha só, você pode pedir o que você quiser. A gente fala isso daqui a pouco. Pode pedir o que você quiser. Aí Elias: se você me ver subir, você vai ganhar. Se você não me ver, você não vai ganhar. O que você quer? Porção dobrada do teu espírito. Gente, vamos ler. Vamos acompanhar isso? Olha aqui. Elias vai e joga um manto sobre Eliseu. Então, o ministério de Eliseu, o chamado de Eliseu, é marcado com o quê? Com o manto de Elias. Ele joga o manto. Aquele é o sinal. É o manto de Elias sobre ele. Depois, vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Segundo Reis 2:8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E tornou Elias e disse: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro. E Elias subiu no céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o quê? A capa ou o manto de quem? De Elias, que lhe deixara cair. E voltando-se à borda do Jordão, tomou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Gente, vocês acham que um homem desse não tem uma palavra profética, não? Vocês acham que a palavra que sai da boca de um homem desse não tem poder? Elias passa com o mesmo manto que chamou Eliseu, fere as águas do Jordão. Eliseu está vendo. Opa! Exatamente. Olha como ele era olha como ele estava antenado, é isso que eu estou falando. Por que Deus valida a palavra de Eliseu? Porque ele estava entranhado em comunhão com ele. Eliseu não andava pela sua própria vontade, Eliseu não andava pelo seu próprio caminho. Eliseu só estava esperando o momento de ser chamado. Vem um manto de Elias sobre ele. Ele tem ligação. O manto é o sinal do ministério dele, do chamado dele. Elias fere as águas, ele passa, vai um ciclo. Elias vai até o final. Quando ele volta, Eliseu volta pelo mesmo caminho de Elias e faz o que Elias fez. Só que quando ele abre o Jordão e ele passa, ele clama: onde está o Deus de Elias? Gente, isso é forte demais. Isso é forte demais. Ali, quando ele fere o Jordão com o manto de Elias, você não vai mais ver falar do manto de Elias. Ali acaba o período de Elias, ali encerra o espírito de Elias e começa o de Eliseu. Ali se ensina um ciclo profético e se inicia outro. É a continuidade. Elias foi, mas preparou alguém para ficar no lugar dele. Também. Mas o Eliseu tinha uma coisa que... Ele tinha essa tranquilidade do Elias também, né? Que Elias falava: ele está dormindo, não sei o quê.
Aí daqui a pouco chega o Geazi. Geazi, teu exército da Síria todo aí fora, Eliseu. Tá todo mundo aí fora, carro, cavalo, cavaleiro, rei, a gente vai morrer. Eliseu tranquilão, assim, abre o olho. Eliseu nem levanta da cadeira. Abre o olho do moço para ele ver. Olha como eles andavam no mesmo espírito, gente. Eliseu sabia pedir. Por isso que quando esse homem fala, chama, vai calvo, 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 careca. Eliseu amaldiçoou o garoto, vem, se come todo mundo, como é que não ia, gente? Deus não mandou. Por isso você tem que ter medo do profeta com raiva, gente. Não irrita o profeta, não. Não irrita o profeta, não. Oi? Já pensou? Já pensou? Ele tem discernimento da situação, ele sabe o que fazer. Ele vê que a água está ruim, ele vai lá melhorar, cura a água. Joga o negócio, pronto, a água está boa. Deus não precisou mandar ele fazer isso, ele tem iniciativa. Só que a iniciativa que ele tem é guiada por Deus. Ele não faz pela sua própria vontade. Ele faz porque ele está intimamente, entranhavelmente ligado com Deus. Não existe palavra profética sem comunhão com Deus, sem intimidade com Deus, sem oração, sem jejum, sem Bíblia, sem uma vida diante do altar de Deus, uma vida de andar com Deus. Elias subiu ao céu como, gente? Andando com Deus. Eles estavam andando. Filho de quem? Quem? Não, Enoque não, estou falando de Elias ainda. O Enoque não. Não, Elias ainda. Não, estou no Elias ainda. Começa com E também, mas é outro. Subiu andando. É isso, gente. Isso deixa para mim tão claro que a pessoa, quando ela já tem esse grau de intimidade, vamos dizer que a gente pode falar isso, esse nível de relacionamento com Deus, é natural, ele não precisa fazer nada demais, ele só estava andando e subiu. E ele sabia, olha só, se você me ver daqui a pouco eu vou embora, eu vou ser tomado de ti. Ele sabia como é que ele ia partir. E é esse espírito aí que vem à frente para inaugurar a nova aliança. É nesse espírito que Deus levanta uma voz para preparar o caminho do Salvador. No espírito de Elias. Que Deus levante os Elias dessa geração. Que Deus levante aquelas vozes que vão preparar o caminho do Senhor, porque Ele está perto. Que Deus levante vozes que preparem o caminho. Agora é o seguinte, quer ser a voz para preparar o caminho? Tem que estar acostumado com o deserto. Porque o clamor vem de lá. Oi. Não, ele não... Microfone. Você não mencionou também lá logo no começo do segundo livro dos Reis, quando os soldados vão lá ter com ele. Ele fala, se eu sou profeta do Senhor, que caia fogo. Adoro! Foi logo 100. Aí depois veio o último, né? Depois que ele veio lá. Olha, posso falar contigo? Misericórdia, peraí, rapidinho, antes de me fulminar, antes de me carbonizar, deixa eu falar rapidinho. Adoro Elias, gente. Vai lá o rei, manda os 50, o capitão dos 50. Homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, queima vocês tudo. É o que eu tô falando, gente. Coisa ruim é rapidinho. Adriana, apesar que não tem... Tô brincando, é coisa ruim. Não tem conexão com o que você está falando, mas essa questão que a gente brincou agora, o negócio do sobe calvo, as pessoas se enfatizam essa questão do calvo, mas na verdade o problema não está na calvície do profeta. A gozação dos meninos, entre aspas, faz o mesmo que Elias faz. Faz o mesmo. Ele subiu, sobe você também. É como se estivesse duvidando do ministério profético dele. Aí, é interessante. Confirmando o que você está falando, o que o senhor está falando. Versículo 15, 2 Reis 2. Vendo, pois, os discípulos do profeta que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre... Ok? Então ficou confirmado que Eliseu era ali o sucessor de Elias. Então, quando eles debocham, é uma afronta mesmo. E merecia ser punida. E não precisa Eliseu esperar. Não, ele sabia. Ele já sabia. Eu estou brincando aqui lá do Henrique do profeta, eu estou brincando, é lógico. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não falou aquilo de ímpeto, de, estou nervoso, vou amaldiçoar. Não. Não é isso, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava debaixo de uma autoridade. Tanto que ele achava, se você ver, você vai receber. E alguém falou aqui do milagre em dobro. Gente, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14.
Sendo que o 14 ele fez depois de morto. Né? Vocês sabem a história, então eu não vou nem ficar contando aqui. Oi? Ah, na sua morte que é na sua vida. Verdade. Próximo tópico é a oposição à voz profética. Eu peguei uma citação do Spurgeon, que eu gosto muito dele. Eu gosto mais das citações do Spurgeon do que de ler livro dele, não sei porquê. Mas, enfim, quando a gente fala de oposição à voz profética, vê se isso aqui não se encaixa. Nós não somos o caramelo da terra, somos o quê? O sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir, não de engolir. Você acha que uma voz profética não vai enfrentar a oposição? Você acha... Oi? Ontem eu estava numa live conversando sobre essa lição. Aí você entrou na parte da oposição. Né? E a gente acabou tirando algumas conclusões da conversa sobre a lição. E o ministério profético, ele é o mais distante da humanidade no sentido de contrariedade às pessoas que estão em volta. Por isso que você falou que é um ministério solitário. E o que mais necessita de estar perto de Deus. Porque imagina viver a solidão de não ter a compreensão de quem está em volta e a necessidade de falar aquilo que está dentro do compromisso com os desígnios de Deus. Então agora vem a bomba aí, que é o ponto 2 da lição, que são as oposições. Por isso que a palavra... Vaninho fala bonito, né? Eu vou aprender a falar assim. Eu vou aprender a falar bonito assim um dia, Vaninho. Um dia eu chego lá. Oi? Ninguém quer. O mel todo mundo quer, né? Agora o fel, não. O fel, não. E é isso. O fel é a solidão, é o deserto, é o juízo, é a palavra dura, é enfrentar a oposição. Alguns tipos de oposição. Vamos pular logo aí. Apatia, indiferença e descrédito. Olha, eu gosto, gente, quando Deus chama profeta, é por isso que eles falam, eu não, chama outro. Deus fala assim, olha só, vou te levantar como um muro de bronze. Você vai para Jeremias. Para que? Gente, muro de bronze é o quê? Para resistir o quê? Aí Deus chama Ezequiel, olha só, estou te levantando como profeta aí no meio do cativeiro, mas eles não vão ouvir o que você falar. Dá vontade de dizer que então me chamou para quê? Se eu sou Ezequiel, então para que está me chamando? Eu vou falar, eles não vão ouvir. Mas aí Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O falar é com você, o ouvir é com eles. Eu não vou te cobrar do que eles vão ouvir, eu vou te cobrar do que você vai falar. Profeta é isso. Voz profética é isso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Profeta não tem esse mimimi, não. Ai, não estão me ouvindo, ai, não querem me escutar. Não. Profeta vai lá, larga a palavra profética, ó. O cumprir é com Deus, o falar é com ele. O obedecer é com ele. O cumprir é com Deus. O obedecer é com o povo. Cada um no seu papel. Cada um na sua função. A função do profeta é falar. A função do profeta é ser a voz de Deus. O sacerdote fazia a mediação do povo para Deus. O sacerdote pegava a oração do povo, o sacrifício do povo, o pedido, e caminhava para Deus. O profeta não, o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. É isso. Continuando. Mas por que ele chamava? Olha só, Ezequiel, se não quiserem te ouvir, ok, vamos ler rapidinho. Ezequiel 33, 33. Deixa eu ver a hora aqui, se eu estou... Ah, está no meu horário, tem muito tempo ainda. Ezequiel 33. Aí, pessoal, eu vou te levantar lá, vou te levar para tu falar lá no meio. Não é um povo estranho, você sabe falar a língua deles, mas eles não vão te ouvir. Você vai ser para eles como quem entoa a canção. Vai lá ser um entretenimento para eles, para divertir eles. Eu falei, se eu sou Ezequiel, Deus fazer cada coisa que Ezequiel, bater ele no meio de vale de ossos seco, pode tornar a viver? Se eu sou Ezequiel, eu falo a mesma coisa. Eu falei aqui, não, eu sou que sabe. Sou que está perguntando, vou falar aqui. Sou que perguntou, sou que sabe. Olha isso. O Ezequiel 33? Qual? É o versículo 31 ao 33. Até o 33, ele antecede a profecia contra os falsos pastores. Que é um dos capítulos mais fortes de Ezequiel, que é o 34. Concordo. E ninguém quer pregar.
Concordo. Concordo. O senhor quer falar? Não, continuar. Não, porque... Gente, ô Ronaldo, olha só, toda vez que eu for dar aula, irmão, vem. Bota esse irmão aqui do meu lado, gente. Ai, gente, para, eu choro. Eu só falo pra essas coisas, vou apertar sua mão. Olha isso. Ezequiel 33, 31 fala o seguinte. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a tua boca... Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um... É isso, gente. Porque uma hora a sentença se cumpre. Uma hora a palavra se concretiza. Uma hora o juízo de Deus vai se manifestar. E aí quem não estava ouvindo vai saber que houve no meio dele. Não foi desavisado. E a Bíblia vai dizer lá em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Servos profetas. Então não é desavisado. Estão ensinando errado? Então como? Estão falando aí nas pregações que eu vejo, os seus servos profetas. Servos os profetas. Estão ensinando em pregações aí pela internet, que é uma coisa só. Na verdade, são duas coisas, é uma coisa só. Que se for, o profeta está separado. Qualquer um pode ser. Pode ser servo sem ser profeta. Esse povo não sabe o quê? Qual é o seu nome, irmão? Você é pastor? É? Devia. Mas, quer dizer, eu não sei. Então, eu vou ficar quieta, Aleluia, eu não vou falar. Irmão, Marcos. Márcio. Primeiro, é o que eu falo para minhas filhas em casa, não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet. Internet é terra de ninguém, cada um fala o que quer. O problema é que muita gente tem sido levada pelo engano, por conta do que se vê e se ouve em internet. São os verdadeiros doutores. Melhor não assistir a internet. Gente, olha só, a internet, eu não vou dizer para você que a internet é ruim, não. Você pode pegar uma faca para cortar um queijo ou matar uma pessoa. Eu queria dizer para vocês aqui, ó. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o profeta aí está na posição de servo. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Simples assim. Simples assim. Outra. Bora. Outro tipo de oposição, o descrédito, a indiferença, que está em Ezequiel, né? A apatia, indiferença, o descrédito. A Bíblia vai dizer lá em Marcos 6 que Jesus chega na sua cidade, na cidade de Nazaré, e corre a sua fama. E quando ele chega para curar, ou para ensinar, ou para pregar, as pessoas olham para ele e falam, mas calma aí, esse não é o filho do José o carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Da onde ele tirou poder e autoridade para fazer essas coisas? E a Bíblia diz que Jesus não fez na sua própria cidade muitos milagres e se admirou da incredulidade deles. Oposição. Oposição. Outro tipo de oposição é conspiração. Eu acho que eu pulei duas. O que é isso, gente? Palhaçada. Palhaçada. Gente, eu peço oração da igreja. Vamos lá. Olha isso. Jeremias, Micaías, pensa o que é você ser o único profeta, é ter muita convicção. Por isso que eu estou falando, uma voz profética, que tenha poder, que opere, que se cumpra, ela tem que estar muito conectada com Deus. O ouvido do profeta está muito afinado com a boca de Deus. Esse profeta tem muita segurança da sua vida com Deus. Porque quando todo
todos os profetas diziam: a Babilônia vai ser derrotada. A Babilônia vai embora. O império da Babilônia não vai entrar em Jerusalém. Jeremias é o único que dizia: se entreguem ao rei da Babilônia. Se entreguem ao rei. A Babilônia vai invadir. Enquanto ele falava, ele tomou tapa na cara. Ele foi preso num calabouço. Ele foi preso numa cisterna. Tudo por quê? Outra característica de uma voz profética, gente, que eu não botei aqui. Mas quem tem uma voz profética não negocia a verdade. Não negocia. Cada um no seu estilo, cada um no seu temperamento, cada um no seu jeito, porque Deus não pega todo mundo e coloca dentro da mesma forma. A palavra é uma só, mas a personalidade de cada um é a personalidade de cada um. Já falei isso aqui. Mas se tem uma coisa que é comum a todos os profetas, é que são pessoas que não negociam a verdade. Pessoas que não abrem mão dos seus princípios. Pessoas firmes nas suas convicções. Jeremias era muito firme. Porque para todo mundo falar, a Babilônia vai embora, e só ele, sozinho. Por isso que Deus, quando chama ele, fala: não tenha medo. Vou fazer um muro de bronze. Não tenha medo. Só ele falava: se entreguem, se entreguem. Sozinho. E ele pagou um alto preço por isso. Micaías, gente, Micaías chega lá, o rei de Israel. Chega Josafá de novo. Vai para a guerra com o rei de Israel, outro rei de Israel já. Ele fala: não tem nenhum profeta aqui para a gente consultar, não? Aí o rei fala: tem, mas ele só fala mal de mim. Tem, mas ele nunca fala de mim o que é bom, ele só fala de mim o que é ruim. Aí Josafá fala: não tem problema não, vamos lá. Nesse mesmo que a gente vai. E Micaías enfrenta a oposição. Micaías, quando profetiza, não fala o que o rei quer ouvir, toma-lhe uma bufetada no meio da cara por causa disso. Depois os irmãos leiam lá em 2 Crônicas 18. Vem o outro e dá-lhe um tapa no meio da cara, fere a face, porque ele profetizou o que era realmente a verdade, o que era de Deus, mas acontece o que ele diz acontece. Gente, Deus sempre mostra, o pastor Santos falava muito isso, Deus sempre mostra do lado de quem ele está. Se cumpriu, é Deus. A profecia, a palavra profética, ela tem um tempo. Tem palavras que se cumprem na hora, é instantâneo. Derrama fogo do céu para que saiba que é Deus real. Para chover, vai uma vez, vai duas, faz 3, vai 4, vai 5, vai 7. E quando ele vê, ele não vê uma torrente de chuva, ele não vê uma inundação, ele não vê uma tempestade, ele vê uma nuvenzinha, pequenininha. Quem? Vai cair, né? Não, professora Renata, a senhora falando sobre isso aí, o interessante é que ele fala: quando eu voltar, né? Ele fala assim: mas se você voltar, não foi Deus que falou. Verdade. E ele morre, né? E ele morre. Não volta. Mais um pouquinho, gente. Oposição violenta. Jesus enfrentou oposição violenta. Olha isso. Jesus falando lá em João 8. Os fariseus, todos os seus opositores ouvindo. Mas a gente está falando, você tem demônio. Você imagina. A gente está falando, você é samaritano, você é endemoniado. Você fala por Belzebu, você fala pelo chefe dos demônios. Oposição violenta. E Jesus resiste, continua no seu discurso. Quando Jesus acaba de falar, versículo 59, vai dizer que pegaram em pedras para atacar nele. Jesus ia ser apedrejado. Jesus, com a autoridade que ele tinha, Jesus não esperneia, Jesus não grita, Jesus não bate boca, Jesus simplesmente sai. Porque ainda não era chegada a hora dele. Profeta também, se quiser que a sua voz seja uma voz profética com poder, se as suas palavras tiverem poder, ele tem que ter esse discernimento de tempo. Tem hora que é do confronto, tem hora que é do embate. Mas tem hora que é só sair. Jesus só saiu. Elias foi para o pau, Elias foi para o embate, um cara a cara. Jesus estava até ali, batendo. Chegou uma hora, pegaram em pedra. Só saiu. Pronto. Marcos 10. Olha isso. Oposição violenta. Falando de oposição. Vamos abrir rapidinho Marcos, capítulo 10. Jesus falando das recompensas. Gosto do Pedro também, gente. Vocês sabem, né, que o Pedro é meu favorito. Os outros, nada contra. Eu gosto de todos eles, mas o Pedro, gente. Pedro é demais. Olha isso. Jesus falando, não, porque o impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus tornou e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, casas, irmãos, mães, filhos, campos, numa boa, tranquilão, com perseguições. Com perseguições. Pensa que você vai se opor a qualquer coisa, que você vai se levantar e não negociar seus princípios, não negociar sua verdade. A gente vive num tempo em que a gente não pode questionar certos assuntos. Você não precisa nem se opor. Você não precisa ser contra. Basta você questionar. Pensa que a gente está lutando contra a carne e sangue? Gente, eu vou falar um negócio aqui. A gente está falando de voz profética, de poder de voz profética. A gente tem esse poder, gente. Vamos parar de bater boca. A gente tem esse poder. Vamos levar essa guerra para outro nível. Eu aprendi isso com meu irmão, Paulinho. Se ele estiver vendo, aliás, eu aprendo muita coisa com ele. Daqui a pouco eu vou falar outra coisa que eu aprendi aqui com ele. Aprendo muita coisa com ele. Quando o gigante, quando Golias vê Davi, ele fala o que para Davi? Eu sou algum cachorro para você vir a mim com pau e com pedra? Golias coloca a luta aqui, ó, na terra. Só que Davi sabia com quem ele estava lutando. Ele coloca a luta em outro plano. Você vem a mim com espada, com lança. Tua arma é da terra. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A minha arma é do céu. Autoridade profética é isso. Palavra profética é isso. A gente não pode achar que a gente vai entrar... A gente não pode entrar nas guerras com as armas erradas. A gente só vai se cansar. A gente só vai se cansar. A hora que a gente entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente pode até se cansar na batalha. Mas na batalha, o que Hebreus 11 vai dizer? Na batalha se cansaram, esmoreceram, não. Na batalha foram perseverantes. O cansaço é do homem. Quem é que renova as suas forças, gente? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem é que dá força ao cansado? Deus dá força ao que está fortão? Não, Ele dá força a quem está cansado. E renova o ânimo a quem não tem nenhum vigor. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece a nossa limitação, Deus conhece o nosso cansaço. E quem dá força é Ele. Quem renova o nosso ânimo, quem renova... é Ele. Vamos parar de lutar com as armas erradas. Vamos lutar com as armas espirituais. Perseguição faz parte. Até para você ser abençoado, é com perseguição. Jesus falou, vai receber 100 vezes no presente. Não é no futuro, não. No presente. 100 vezes mais casa, irmão. Falando de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E no porvir a vida eterna. Na vida eterna não tem perseguição. Ainda bem que depois disso ele não botou perseguição. Foi antes. Ainda bem que a perseguição é só aqui mesmo. Depois, chegamos aí ao último tópico da nossa lição. 4 características da voz profética. Eu coloquei essa daqui no primeiro tópico, na introdução. Vamos ler rapidinho. 1 Reis 17. Falando muito de Elias hoje, né? Mas a lição está no Elias também. Eu amo a vida do profeta Elias, gente. 1 Reis 17. Sabe por quê que eu gosto da vida do profeta Elias? Que ele chega, arrebenta. O Antigo Testamento se encerra com ele, o Novo Testamento começa com ele, mas ele mostra que o profeta também é homem. E que o poder não é do profeta, o poder é de Deus. E que Deus usa homens ainda que eles sejam imperfeitos, ainda que eles sejam falhos. Elias arrebenta, mata 450 de profetas de Baal. Chega a Jezabel, vou te fazer a mesma coisa, ele foge. Ele foge. Vai se esconder, pede para morrer. E mesmo assim, Deus não desiste dele. 1 Reis 17, 4. Cadê? Peraí. Não, não é 4 não, gente. É 17, 24. Desculpa, 24. Então a mulher disse a Elias,
Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, quem já me ouviu falar isso vai me ouvir falar de novo, porque eu sempre falo isso. Essa é uma oração que eu sempre faço. A palavra de Deus na nossa boca tem que ser verdade. Porque não adianta só a palavra de Deus estar na nossa boca, ela tem que ser verdade. Essa mulher teve que o filho morrer, ressuscitar para ela ia morrer. Qual era o plano dessa mulher? Da viúva de Sarepta? Qual era o plano de vida dela? Morrer. O plano de vida dela era morrer. Elias chega lá e fala para ela: o que você tem em casa? Ah, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer aqui um bolinho, vou comer, depois eu vou morrer. A expectativa dela de vida era a morte. Para ela e para o filho dela. Elias libera uma palavra. Não foi Deus que mandou. Ele só falou assim: vai lá que eu vou te preparei uma viúva para te sustentar. Elias chega lá e já sabe o que tem que fazer. Ó, faz primeiro para mim. Porque não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E eles vivem ali por 3 anos e meio, mais ou menos, debaixo daquela palavra. A farinha não acabou, o azeite não faltou. Aquela mulher viveu debaixo, não morreu, vivendo debaixo de uma palavra profética. Aí o filho dela morre, Elias vai lá, o filho ressuscita, aí que ela fala: ah, agora eu sei. Gente, será que o erro estava em Elias? Não acredito. Não acredito. Lembra que eu falei que é cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, cada um na sua função, na sua responsabilidade? A função de Deus é dar a palavra profética, a função do profeta é falar. A função de quem ouve é acreditar ou não. Será que a gente vai precisar passar por processos difíceis? Será que a gente vai ter que perder alguma coisa, restituir para a gente acreditar numa palavra profética? Para a gente acreditar que a palavra de Deus que foi proferida na nossa vida é verdade? É uma oração que qualquer um tem que fazer. Primeiro, que a palavra de Deus na nossa boca seja verdade. Não tem voz profética sem isso. Não tem. Não é voz profética, se não for verdade. Por último, a profecia tem uma função. No Novo Testamento, a gente encontra isso. A profecia, para a gente reconhecer que aquela palavra profética é de Deus, vamos abrir rapidinho. 1 Coríntios 14. Coloca esse versículo aí na sua Bíblia, marca, bota um pisca-pisca. Isso aí a gente tem que saber, gente. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra profética, ela tem essa função. A palavra profética, ela tem essa missão. Esse é o propósito para o qual ela é designada hoje. Aliás, sempre foi. Consolar, edificar e exortar. Se não tem isso, gente, desconfia. Desconfia. Tá? Avançando aí, caminhando já para o final. Uma voz com a devida autoridade. Vamos ver lá mais uma vez, Elias, 2 Reis, capítulo 1. Isso aqui é a passagem. Não vou ler, não, porque já foi dito aqui. É a passagem que o pastor falou. Olha isso. Olha como Elias era reconhecido. Ainda tem outra coisa. Um profeta, alguém que tem uma voz profética, ele é facilmente identificável. Ele é único, ele é reconhecível. Você sabe quem ele é. Quando chegam para o rei e falam assim: olha, chegou um homem para mim que falou assim: se arruma, você vai morrer. Assim disse: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrom? A sentença de morte vem depois. E aí o rei pergunta assim: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. E então disse o rei: é Elias. Pela mensagem e pela descrição física, ele falou: é Elias. É Elias. Ele vai, manda lá o capitão de 50, pergunta se é isso mesmo, eu vou morrer. Aí chega o capitão: olha, o rei mandou eu falar aqui, homem. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, quer me ser tudo. Aí ele faz, o rei não vai, né? Ele manda os outros ser carbonizados no lugar dele. Ele mesmo não vai. Aí vai mais 50. Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, queima todo mundo. Aí chega o terceiro humildemente: por favor, será que o senhor pode ir comigo? Se pode, será que o senhor pode ir comigo? E aí o Espírito de Deus diz: vai, com esse daí você vai. Continuando. A autoridade, no caso de Jesus, a autoridade reconhecida pelo centurião.
Gente, eu queria falar isso aqui, falando de autoridade. A gente falou aqui de Elias, que a gente está falando muito na lição dele, mas toda vez, não vou dizer toda vez, mas muitas vezes, a maioria das vezes que você vê Jesus falando de autoridade, a autoridade está associada à fé. Eu falei isso aqui no início. Elias só falava o que falava, Eliseu só falava o que falava, porque eles tinham convicção de que iria acontecer. Eles sabiam a quem eles estavam confiando aquela palavra. Eles sabiam por quem eles eram respaldados. Jesus, quando vai falar de autoridade, ele fala de fé. A Bíblia vai falar lá em Mateus 11, 8, 9, do centurião que fala, pede Jesus, meu servo está doente. Basta uma palavra, Jesus fala, eu vou lá na tua casa. Ele fala, não precisa. Eu sou homem de autoridade. Olha isso. E reconheço a autoridade. Basta uma palavra. Se eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Se eu digo, vê ele, basta uma palavra e o meu servo sarará. E o meu servo ficará curado. A Bíblia fala que Jesus diz o quê? Tamanha é a sua fé. Olha aí a autoridade sendo embasada pela fé. Olha aí a fé gerando autoridade. Gerando a manifestação da autoridade. Depois, em Lucas 4, 2, Mateus 7, 29, Jesus tinha autoridade para ensinar. A Bíblia gasta 2, 3 capítulos do Sermão do Monte, em que Jesus não fez milagre, Jesus não multiplicou pão, não multiplicou peixe. Se ele curou alguém, não tem registro disso, porque Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 só registram palavras de Jesus. Não registra um milagre. E a Bíblia diz que quando acaba o discurso de Jesus, lá em Mateus 7, 29, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque falava com autoridade, e não como os escribas. A palavra de Jesus era diferente. Uma palavra profética é uma palavra respaldada por autoridade. Por último, autoridade sobre a natureza. Vamos ler isso daqui rapidinho? Mateus 21. Já estou terminando. Adriana, antes de ler o versículo, fale. Quando você falou de Ezequiel, falou lá a questão de comer a palavra e tal e tudo mais, alguns comentaristas, né, pegam essa expressão do comer a palavra para poder dizer que é uma associação clara em relação ao chamado, né, do ministério relacionado ao ensino e que tem uma relação com a autoridade. Então, não tem como ter autoridade sem palavra, não tem como não usar a palavra para ter autoridade na voz profética. É isso. E aí Jesus, quando vem no Novo Testamento, ele dá um contorno. Ele fala, errais não conhecendo a palavra, as escrituras e nem o poder de Deus. Uma coisa não está dissociada da outra. Palavra sozinha é só teoria. Poder de Deus sozinho é só barulho. Uma coisa tem que estar associada à outra. A palavra anda de mão dada com o poder de Deus. Não existe palavra profética desassociada da palavra. Por isso que quando Deus se manifesta, Ezequiel fala, ele pega o livro e come, ele termina, por isso que eu falei, é um progresso, é progressivo. A revelação que Ezequiel fala, alimenta o teu ventre, enche as tuas entranhas com essa palavra. Está lá em Ezequiel 3. Então a palavra é entranhável mesmo, é isso, tem que estar grudado, tem que fazer parte do profeta. É isso. É exatamente isso, autoridade. Adriana, uma das definições de dicionário de autoridade é a capacidade de se fazer obedecer. Interessante, por isso que o próprio centurião diz, não, manda que vai e vai acontecer. E o versículo que você está lendo, o último, diz assim, quem é esse, né? Que até obedece por quê? Porque ele tem autoridade. Capacidade de se fazer, ser obedecido. É. E Uquias achou o livro, Zafã leu o livro, Hulda, a profeta, né, profetizou, e Josias rasgou as suas vestes. Então se enquadra, teoricamente, no mundo espiritual, seria o quê? Ele também engoliu a palavra, mesmo que não como profeticamente como Ezequiel, em Apocalipse, né, em Jeremias, mas, então assim, levando em conta que se Uquias achou o livro, Zafã leu, Hulda profetizou e Josias rasgou, dá para considerar então como uma questão de engolir a palavra, mesmo que espiritualmente. Então, quer responder, mestre? Não, então. Sim. Essa visão de comer, essa figura, essa metáfora, essa representação, só aparece mesmo
teria que voltar já. Só aparece que eu botei lá nisso. Só para Ezequiel, Jeremias e João. Ponto. Tá? De comer um rolo, comer um livro, comer num sentido literal, mas espiritual. Vamos dizer assim, numa visão espiritual. Quando Josias rasga as suas vestes, na verdade, ele está se alimentando da palavra, óbvio, né? Não tem essa coisa de ele comeu a palavra. A Bíblia não diz isso. Mas a palavra fez impacto nele. A palavra fez o que deveria ter feito. A palavra cumpriu a função, o papel para o qual ela foi designada. Que era o quê? Arrependimento. Quando alguém rasga as suas vestes no Antigo Testamento, aquilo é um sinal de arrependimento, de tristeza, de luto. Era a expressão máxima de... por isso que em algum momento eu já vou falar, rasguem não as vestes, mas o coração. Porque rasgar as vestes é um ato de fora que você está exteriorizando aquilo que devia estar lá dentro. Então, quando Josias rasga as vestes, aquilo é símbolo do impacto que aquela palavra fez nele. Ok. Mas não é só a leitura, é a leitura da palavra, é o achar a palavra. E o mais interessante, a palavra estava perdida dentro do templo. Ô, Adriana, Oi. O pastor Jarmuth usa até a palavra pitoresco para poder falar da expressão. E pitoresco tem a ver com ilustrar, né? Pintar um cenário como. Então, quando olhar essa expressão na Bíblia, entender o contexto de onde ela está inserida e entender que é uma maneira de ilustrar um contexto, uma expressão do que está sendo dito ali. Né? Então, assim, no sentido de que do impacto que a palavra fez em Josias, ok. Agora, que ele comeu... Não. Aí não. Aí não. Aí não. No sentido do impacto... O irmão... O microfone, gente. Cadê o Emanuel Felipe, hein? Ah, o Alex hoje. Ali atrás. Tudo bom. Querido irmão Franklin, a ideia do comer está dizendo para o leitor o seguinte: sinta a palavra com o sentido do corpo. Ou seja, sinta por completo. A ideia central. É isso. É isso. 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 Então, assim, o efeito da palavra sobre a vida de Josias é claro. É o mesmo efeito que fez na vida de Ezequiel comendo o livro, na vida de Jeremias comendo o livro. Só que a gente está falando de classes diferentes. A gente está falando de Josias, que era rei, e a gente está falando de Ezequiel, Jeremias e João, que não eram reis, eram profetas. As missões são diferentes. Então, o profeta engolia a palavra, dizia que aquela palavra estava dentro dele, a gente lê aqui em Apocalipse. Por que João come o livro? Porque ainda tinha muita coisa para profetizar. A profecia estava dentro dele. Agora, Josias não, ele rasga as vestes, por quê? Porque a palavra lida, reconhecida, provoca nele uma reação de arrependimento. Tá? É isso, mas essa figura, essa metáfora do comer... Essa associação de comer, de palavra e comer, é porque a palavra, ela é alimento. Alimento. É mel, é trigo, é pão, é leite. Né? E a analogia que faz é que ela é alimento para o corpo espiritual, assim como pão, leite é para o corpo assim físico. Como o pão é para o corpo, a palavra é para a alma e para o espírito. Mais de toda a palavra. Perfeito! Perfeito! Muito bom, muito bom, muito bom. Podemos seguir. Isso aí. Próxima. Aqui, deixa eu só ler isso aqui, Mateus 21. 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado nada, senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. Falei, não irrita o profeta, não. E a figueira se secou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo... Palavra profética está associada à fé. A autoridade é embasada pela fé. Tá? E aí a passagem da tempestade que a gente conhece, Jesus vai lá, só fala para o vento... Shh. A ideia, né, eu não me lembro disso, mas a ideia no original é de que Jesus não chegou, vento, cala a boca. Jesus ficava assim, não. Jesus só levantou, estava dormindo, tranquilo, levantou, todo mundo, vamos morrer, a gente vai morrer. Jesus só levanta, vento. Só isso. Mar, acalma. Vento,
Silêncio. E na hora... E os discípulos ficam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Autoridade sobre a natureza, Jesus tinha. Uma voz com influência social, caso do profeta Eliseu, caso do profeta Jeremias, caso do profeta Daniel. Deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Gente, está passando muito rápido. É 9 ou 9h30? É 9, é meu 9? É 9 do meu relógio? É 9 do meu relógio. Todo mundo que jantar, irmão, fica tranquilo. Não, vamos lá, rapidinho, eu estou encerrando. Uma voz com influência social. Eliseu, vai lá, a gente conhece a história da sunamita, né? Eu gosto da mulher sunamita, eu gosto de quem é sincero na Bíblia, eu gosto de quem joga limpo. A sunamita está lá tranquilona, uma mulher temente a Deus, faz o quartinho do profeta. O profeta chega para ela, o que eu posso te fazer para retribuir o que você tem me feito de bem, né? A sua bondade comigo, como é que eu posso retribuir? Ela não pede nada. Geazi, que é fofoqueiro, sempre o Eliseu carrega um Geazi, entendeu? O Geazi é invejoso, o Geazi é interesseiro, o Geazi é fofoqueiro, desobediente, mentiroso, acho que era o espinho na carne, tô brincando. Mas enfim, né? Pensa o Eliseu tendo que lidar com Geazi. Tanto que olha como é que o Eliseu lida com Geazi, gente. Olha que lição. Se eu sou o Eliseu, eu ia ficar muito estressada com Geazi. Gente, eu não posso ver um Geazi cruzando no meu caminho, eu fico com uma raiva. Aí eu lembro do Eliseu. O Geazi chega. A gente vai morrer. Eu tô falando toda hora, tô igual os gambazinhos lá da Era do Gelo. A gente vai morrer. Olha aí, tá tudo cercado, o exército da Síria. Eliseu nem levanta da cadeira. Olha como é que Eliseu lida com a incredulidade de Geazi, com a histeria de Geazi. Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. Eliseu dá chance a Geazi, a mulher sunamita chega lá e fala, olha como é que essa mulher joga limpo. Geazi, fofoqueiro, fala, ela não tem filho. Aí Eliseu vai e libera uma palavra profética. Deus não mandou ele falar nada, ele libera. Daqui a 1 ano. Nesse mesmo período, você vai estar com um filho, você vai ter um menino. E a Bíblia diz que o menino cresce, vai para o campo para o pai e fala, tô com dor de cabeça, morre no colo. Gente, pelo amor de Deus, precisava o garoto morrer no colo da mãe? Vamos combinar. Precisava morrer no... Já era muito morrer, ainda tinha que morrer no colo da mãe. Morre no colo da mãe. Aquela mulher pega o menino, leva para o alto, coloca o menino morto lá no quartinho e vai no profeta. No meio do caminho, Eliseu fala, vai lá ver o que ela quer. Ela dá a bola para Geazi? Não. Tá tudo bem. Você não pode resolver meu problema. Quando chega diante de Eliseu, a Bíblia diz que ela se joga no chão, coloca o rosto em terra, abraça o seu pé. E olha o que ela fala. Por um acaso eu te pedi algum filho? Gente, Deus gosta de quem joga limpo. Deus gosta de quem joga limpo. Tá lembrando? Deus gosta de quem joga limpo. O Adão, se tem uma coisa que o Adão não fez, irmão, foi jogar limpo. Tem a raiva do Adão. Tem a raiva do Adão nessa hora. Tem uma coisa que ele não fez, foi jogar limpo. Voltando para a sunamita. De referência bíblica. Os cruzamentos que você faz são fantásticos. Confrontamento textual. Ele teve lá na costa de Cornélio Mazagão. Voltando para a sunamita. Voltando para a sunamita. Ainda bem que tem irmã aqui do meu lado. Meu. Eu gosto de falar que o senhor me ama. Me ama, ele me ama. Vamos lá. Mas... É brincadeira, é brincadeira. Não, quem me ama é o Ronaldo, pastor Ronaldo, me ama muito. Mas voltando aqui, só para contar da influência social de Eliseu. Olha isso, a mulher sunamita vai lá, tem o seu filho restaurado, certo? O filho ressuscita. Passa-se um tempo, e a gente aqui, depois vocês lêem isso, a história da sunamita tem em 2 Reis 4. Quando chega em 2 Reis 8, Eliseu se vira para a mulher e fala assim, olha só, tá para chegar a fome aqui. Vai ter 7 anos de fome aqui em Israel. Mete o pé. Vai embora, se você não quiser morrer de fome. A mulher sunamita acredita naquela palavra e vai embora. Pega o filho e vai embora. A Bíblia não cita o marido. Depois de 7 anos, a palavra do profeta, ela volta para Israel. Quando ela volta para Israel, quem é que está conversando com o rei? Geazi.
Geazi está lá conversando com o rei. Aí o rei se vira para ele e fala assim, me conta aí, Geazi, como é que é o Eliseu? O que o Eliseu está fazendo? O Eliseu é esse poder todo mesmo? Aí o Geazi começa a falar, não, Eliseu, inclusive, ele até ressuscitou o filho de uma mulher. Olha isso, gente, na hora que ele está falando, ele ressuscitou o filho da mulher, quem é que entra no palácio? A mulher. A mulher. Aí na hora que ele está falando, Geazi, é essa mulher aí. Aí o rei pergunta, como é que é essa história? A mulher vai e conta. Olha a influência de uma palavra profética que Eliseu proferiu. Por conta disso, a Bíblia fala que o rei se virou e falou assim, restitui, devolve tudo que era dela. A mulher passou 7 anos fora. Devolve campo, devolve dinheiro, devolve casa, devolve tudo que era dela. Devolve. Ela nem precisou pedir. Por conta da autoridade de Eliseu. Por conta de... Oi? Tudo. E agora, você imagina isso num período, depois de 7 anos de fome. Depois de um período, diz que devolve tudo para ela, por conta de uma palavra profética. Por conta da autoridade de Eliseu. Outro, Jeremias. Eu gosto muito dessa passagem, que está em Jeremias e 2 Crônicas. Em 2 Crônicas já vai dizer, assim como foi dito pelo profeta Jeremias, tal. Mas a Bíblia vai dizer nessas passagens, Deus falando, de madrugada eu enviei os meus profetas, mas vocês não quiseram ouvir. Se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem me obedecido, mas vocês desprezaram os profetas. Desprezaram. E o desprezo à profecia levou Judá ao cativeiro. Porque desprezaram os profetas enviados. Porque não acreditaram na profecia. Eles foram parar no cativeiro. Eles foram levados como cativo. E Daniel, gente, eu coloquei aqui o profeta dos palácios em terra estranha. Gente, Daniel foi o único que acompanhou o cativeiro do início ao fim. Ele foi como cativo para a Babilônia, jovem, adolescente, com seus 16, 17 anos. O que coloca Daniel no poder? O que coloca Daniel no palácio? Ele chega lá com um monte de jovem igual a ele, da nobreza. Ok. Já está com o pé lá no palácio. E aí vem, eu gosto de falar o currículo de Daniel, né? Qual é o currículo? Qual é o CV do Daniel? Qual é o pré-requisito lá que ele tem que apresentar no RH? Ser bonito, não ter defeito, ter boa aparência, ser inteligente. O cara era bonito, rico, inteligente, era tudo, o Daniel. Ele, mas isso era só ele, não. Era ele e todo mundo que estava com ele. Qual foi a diferença de Daniel? A vida de Daniel é uma vida pautada em consagração. A vida de Daniel é uma vida pautada em ser separado. É uma vida pautada em querer se viver em santidade. E aí Daniel chega nesse cenário na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, que é o primeiro rei aí do cativeiro, né, do exílio babilônico, do exílio de Judá. E o que coloca ele no poder? Que até então ele é só um jovem da Babilônia. E aí a Bíblia fala que Nabucodonosor tem um sonho e ele manda um decreto. Daniel capítulo 2, ele tem Daniel capítulo 1 ainda. E 2, desculpa, 2. Daniel no capítulo 2, tem um decreto, tem um sonho. O rei fala, eu tive um sonho. Tá bom, então o senhor conta o sonho aí que a gente interpreta. Eu não lembro do sonho. Aí todo mundo fala, então como é que a gente pode interpretar? Não tem sábio, não tem mago, não tem ninguém na Babilônia, nem no mundo inteiro capaz de fazer isso. A gente precisa saber o sonho para poder interpretar. Aí Nabucodonosor fala, se vocês não disserem o que eu sonhei e não derem a interpretação do sonho, vocês vão morrer. Vai morrer mago, vai morrer sábio, vai morrer todo mundo. Quando chegam para matar Daniel, a Daniel, calma aí, eu estou morrendo por quê? Vão me matar por quê? Aqui, Daniel, capítulo 2, versículo 11. Vão me matar por quê? Capítulo 7, mais ou menos, versículo 7. Oi? Tá. Daniel... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Não, já foi. Daniel chega para Nabucodonosor e fala assim, quando o Aroque chegava, vai matar, vai todo mundo morrer por causa disso. Daniel faz o quê? Ele se desespera, ele pede para falar com o rei e fala, me dá uns dias. Me dá um tempo. Ele vai fazer o quê? Se junta com seus amigos e vai orar e jejuar. E Deus revela a ele o mistério. O que coloca Daniel como terceiro no reino é o sobrenatural. O que coloca Daniel como o chefe das províncias da Babilônia é o sobrenatural. Daniel manifestou o sobrenatural no reino de Nabucodonosor, no reino de Beltesazar, no reino de Dario. E Daniel foi até o reino de Ciro, que foi o imperador, aí, o governante, que mandou o povo de volta para Jerusalém.
Então, ele acompanhou o cativeiro do início ao fim. Na verdade, quem tem o entendimento de que o cativeiro tinha chegado ao fim é Daniel. Porque um profeta está entranhavelmente ligado à palavra. Como que ele descobre que o cativeiro chegou aos 70 anos? Lendo Jeremias. Lendo Jeremias. Ele entendeu que o tempo do cativeiro já havia se cumprido. E aí ele começa a orar. E aí tem todo aquele movimento que a gente vê de Gabriel com o príncipe da Pérsia, de Miguel com o príncipe da Grécia, aquela coisa toda. Por quê? Ele começou a orar pelo fim do cativeiro. Porque ele entendeu isso. O que coloca Daniel nessa posição privilegiada? De influenciar reinos. De governar. O sobrenatural de Deus. Não teve outra coisa além disso. Lógico, além dele ser inteligente, né? Óbvio. Mas o que botou Daniel no topo não foi a inteligência dele. Foi o seu poder sobrenatural, a sua intimidade com Deus. Uma voz que direciona Davi e Josafá toda vez que iam para a guerra. Eu falei aqui já isso, né? Falei de Josafá. Josafá aparece 3 vezes no para a guerra. Nas 3 vezes ele pede profeta para consultar a Deus. Davi, quando estava andando errante pelo deserto, que ele... Os filisteus vão. Não vai? Vão me entregar na mão. Eu acabei de livrar o povo de Keila. Estava vindo aqui, todo mundo queria derrotar Keila. Eu peguei meus homens, lutei por eles, libertei o povo, está todo mundo aqui protegido. Mas eles vão me entregar na mão de Saul, vão. Mas os filisteus... Olha, faz o seguinte. Quando os filisteus chegarem, você não ataca de frente, não. Você vai por trás. Quando você ouvir o barulho na copa das amoreiras, aí você sai porque é o exército do Senhor saindo na sua frente. Olha isso. Olha só. Você vai descer a ladeira tal, a rua tal, o vale tal, o monte tal. A gente não vai ler aqui agora, mas depois você acompanha. A voz profética é uma voz que dá direção. Ninguém que recebe uma orientação, uma voz profética, fica perdido. Fica confuso ou fica envergonhado. Uma voz de esperança em meio à crise aqui para a gente acabar. Jeremias 32 vai falar do campo de Anatote. E Jeremias 33 vai falar da situação do profeta. Jeremias estava preso numa cisterna. E mesmo preso... na cisterna, não, desculpa, estava preso no pátio. Mas estava preso, estava encarcerado. Não estava mais na cisterna nem no calabouço. Mas ainda estava preso. Mesmo preso, antes disso ele recebe a palavra do campo de Anatote. Olha só, vai vir aí teu primo, filho do teu tio, compra um campo. Ele vai e compra o campo. E ele é tão ousado que primeiro ele obedece, depois ele pergunta por quê. Ele compra um campo... Em Jerusalém, em Israel, sitiada, ele sabe que a Babilônia vai invadir, ele sabe que eles vão ser levados como cativos, ele sabe que Jerusalém vai ser destruída e devastada, mas ele compra um campo. E depois que ele compra o campo, ele pergunta, por que o senhor mandou comprar um campo? Já comprei, mas foi para quê? Vai ser tudo destruído, não é? Por que eu comprei isso? E aí vem, olha só, aí vem Jeremias 33. Nesse lugar que vocês estão chamando de deserto, nesse lugar mesmo ainda vai se ouvir a voz do noivo e da noiva. Nesse lugar que vocês estão chamando de assolado, desterrado, destruído, aqui vocês ainda vão plantar vinha. Aqui vocês ainda vão construir casa. Aqui vocês ainda vão se casar e ter filhos. Uma voz de esperança em meio ao caos. Jeremias estava tranquilão na casa dele, não estava preso. Porque é uma voz profética. Falei, profeta não pode ter mimimi. Quer ser profeta? Aceitou o chamado, amigo, encara. Mata no peito, encara. Estou preso, mas a palavra profética veio e é essa, eu acredito, vou liberar. Não tem como ser diferente. Ele estava preso, mas ele preso comprou um campo. Ele preso libera uma palavra de consolo, de restauração. E acontece. O que ele diz acontece. Realmente Jerusalém é restaurada. Ele não vê o cumprimento dessa palavra, mas ela se cumpre. E Daniel e Ezequiel, gente, outra frase, eu falei, eu encerro aqui. Que eu aprendi com meu irmão. E eu aprendi isso, e eu estou falando aqui porque eu vivo isso. Eu não vou falar nada aqui do que eu não sei o que é. Quem profetiza ouve ruído. Tem situações da vida da gente, eu encerro aqui. Tem situações da vida da gente que a gente está igual ao Ezequiel, diante do vale, não tem solução. Está o vale de osso seco lá, não tem o que fazer. Está morto, está seco. Pode esses ossos voltarem a viver? O senhor que sabe. Que eu também sou igual a Ezequiel, o senhor que sabe. O senhor que está falando, o senhor está perguntando, o senhor que sabe. Então profetiza. Tem coragem? Você tem coragem diante do caos, diante da dificuldade, de começar a profetizar? Porque eu, quando estou muito... eu começo a reclamar. Eu começo. Falo. Reclamo. Não é murmurar, não. Mas eu reclamo, eu boto para fora as minhas angústias. Começo a reclamar. Um dia eu estava conversando com o meu irmão nessas minhas crises.
Porque não tem profeta que não passa por crise. Por isso que eu gosto de Elias, que ele mostra que profeta tem crise. E aí eu conversei com meu irmão e falei assim, Adriana, para de falar isso que você está falando, porque a sua palavra tem poder, e começa a profetizar diante dessa situação. Começa a profetizar diante dessa situação. Ele falou para mim isso. Quem profetiza ouve ruído. Quando Ezequiel está no vale de ossos secos, que ele acredita e começa a profetizar, o que a Bíblia fala? Então começou a coisa... Barulho. Barulho de quê? Osso com osso. Cada um no seu lugar. Primeiro, quando você profetiza, a primeira coisa que acontece, Deus começa a colocar ordem no caos. Deus começa a colocar ordem no caos. Deus não trabalha na bagunça, mas o caos é o ponto de partida da criação de Deus. Deus começa a criar do nada. Foi assim que ele criou o mundo, foi assim que ele criou a gente. Osso com osso. Depois que está os ossos tudo bonitinho, tudo arrumadinho, agora vem a carne. E por último o espírito, e aí vem a vida. É um processo. Aceite passar pelos processos. E diante dos ossos secos que a gente encara pela vida, que não são poucos. Diante dos vários ossos secos, eu vou falar outra coisa que eu aprendi com meu irmão. Há um ano atrás, eu vou falar isso sem chorar, eu lembrei agora, mas eu vou falar. Há um ano atrás, exatamente nessa época, meu marido estava num CTI com Covid, e eu estava sozinha em casa com os nossos 3 filhos, com 50% do meu pulmão tomado. Sozinha. A minha filha, que está ali, uma das vezes que eu passei muito mal... Deixa eu contar isso, Ronaldo, por favor. Minha filha, ela tinha 10 anos na época. Rapidinho, que eu já estourei meu tempo, mas eu vou contar isso aqui rapidinho, se eu permitir. Minha filha com 10 anos, a minha pressão começou a cair, eu não tinha consciência que eu estava com queda de pressão, porque é uma das coisas do Covid. Quem evolui grave, que nem a gente evoluiu, ela altera a pressão, a do meu marido ia 20 e pouco no CTI. A minha foi a 7/4. E eu não sabia o que estava acontecendo, a minha pressão começou a cair, eu só gritei minhas filhas e comecei a falar, Mari, ora, mamãe, não sei o que está acontecendo, ora. A Mariana, minha filha mais velha, começou a ficar nervosa, começou a chorar, mamãe, não consigo. Eu falei, liga para o seu tio. O Paulinho, a minha cunhada, orando do outro lado do telefone, a minha filha com 10 anos de idade falou assim, eu sei orar. Dobrou o joelho no pé da cama e falou assim, Jesus, eu já estou aqui sem o papai. Eu não posso ficar sem a mamãe também. Em nome de Jesus, todo mal sai agora. Sabe quantas vezes eu fui para a emergência? 2, fazer oxigênio, aquela coisa toda, aquela coisa pavorosa. Das 2 vezes que eu cheguei lá, era para eu ter ficado internada. Eu não fiquei. Eu tenho certeza que foi a oração da minha filha que Deus ouviu. Tenho certeza. E quando eu estava na cama prostrada, não sei se quem evoluiu com o Covid que deu, é um cansaço que você está deitada e você não consegue virar para o lado. É uma coisa inexplicável essa doença. É inexplicável. Não vou tomar o tempo aqui falando isso, não. Mas quando eu estava deitada, achando que eu ia morrer, o meu irmão se virou para mim e falou assim, Adriana, você já conhece o Vale da Sombra da Morte. Você já passou por lá. Mas o que o salmista fala? Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. A gente não está falando de autoridade? No Vale da Sombra da Morte você tem autoridade para andar. Então, ande, caminhe, até você atravessar e chegar do outro lado. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Sabe que eu sou fãzaço dela, né? Ivana, começou a imersão das Mulheres Vitoriosas. Não, já começou com a Adriana aqui agora. Não é? Glória a Deus. Adriana, Deus te abençoe. Eu conheço a Adriana desde pequena. Cada ministração dela, para mim, é sempre uma surpresa. Sempre traz alguma coisa boa. Sempre traz alguma coisa maravilhosa da parte de Deus. Adriana, Deus abençoe sua vida, apesar do Alexandre. Alexandre lá é o meu amigão também. É homem de Deus, Alexandre. Cara, Juju tá ali, só no seu... Ju, faz uma oração dessa para mim, pô. Uma oração dessa aí, de poder, eu quero também. Queridos, quantos foram abençoados aqui? Queria só ressalva, meu irmão, você fez algumas colocações aqui. Aqui na escola é lugar da gente fazer isso, tá? Não se acanhe, não. Meu irmão, se você em qualquer momento sentir vontade de fazer uma pergunta, mesmo que ela possa ser a mais descabida, entre aspas, possíveis, aqui a gente brinca com
coisas aqui, porque as pessoas já me conhecem, quem está aqui, já frequenta há algum tempo, sabe que às vezes eu brinco com algumas situações aqui. Mas aqui é o lugar da gente tirar dúvidas. Tá? Aqui é o lugar da gente ser instruído, ser esclarecido, tá bom? Receber a instrução correta da palavra de Deus. Muitas das vezes na ministração do púlpito, na aula expositiva, a pessoa não tem condições de perguntar. E aí fica com dúvida e às vezes é entenebrecido, né? Ao contrário, né? Às vezes com uma explicação espúria lá de alguém na internet, com um site que traz alguma informação errada. Então aqui é o lugar da gente realmente tirar a dúvida, perguntar por mais, então não se acanhe, tá bom? Queridos, já perguntei, né? Todo mundo foi ministrado aí, foi abençoado nessa noite. Vou pedir para o pastor Roberto aqui, nos fazer uma oração aqui. Pastor Roberto, por favor. Falar para você, só queria duas coisas dessa autoridade profética aí, Adriano. Tem um maior sonho, mano. Esse negócio de mandar fogo, pá, porra, mandar fogo, né? Olhar ali, aí, sobe carro, sobe, né? Foi explicado, né? Vai, careca! Ai, meu Deus! Vai, careca! Meu Deus, profetiza para todos os lados. Só que hoje o senhor pode usar essa mesma palavra aí de maneira diferente. Deficiente capilar. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te rendemos graça por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou para nós enriquecermos o nosso conhecimento. Não somente nós, mas todos que acompanham através das redes sociais. Que sintam-se abençoados, ministrados, transformados e renovados e alimentados por esta palavra poderosa. Que Deus cada vez mais possa estar abençoando Renata, que foi o arauto para nossas vidas hoje. Muito obrigado, que a nossa noite seja... Adriana. Glória. A Renata recebeu também. Também recebeu. Que a nossa Abençoa a Renata lá também. Abençoa a Renata também. Que as nossas vidas sejam agraciadas por Ti. Levam debaixo da Tua potente mão. Dá-nos uma noite de um sono restaurador, no nome de Jesus. Amém. Careca. Deus abençoe, gente. Vamos na paz.